Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Hoje seria o capítulo 3 de Atos, mas nós vamos mergulhar no finalzinho do capítulo 2. Que capítulo, hein? Que capítulo! Porque então nós vamos fazer hoje a parte 3. E aí a gente finaliza de vez o capítulo 2. Na primeira parte nós falamos sobre o Pentecostes, o Espírito Santo, e começamos a falar da pregação que Pedro fez, ousada, uma pregação cristocêntrica, extraordinária, que o Espírito Santo usou Pedro para fazer. E aí nós fizemos a parte 2 para falar do fenômeno que aconteceu, né? Daquele sinal extraordinário do falar em línguas, e explicar que existem duas perspectivas, a histórica e a pentecostal. Então nós fizemos a parte 2 para falar mais sobre a pregação que Pedro fez e para falarmos dessa questão das línguas, tirar algumas dúvidas, esclarecer esse assunto. E hoje a gente nós fomos de verdade tocados, orando, meditando, olhando aqui o livro de Atos para poder fazer essa parte 3, para a gente poder falar, mergulhar, para a gente se aprofundar um pouco mais no finalzinho de Atos, que fala do crescimento que a igreja começou a ter. Né? Essa igreja nasceu e essa igreja começou a crescer, mas crescer não por estratégia humana, não por um sistema, não por esforços humanos, mas por pura obra do Espírito Santo. Algo completamente natural, voluntário, uma dedicação de cada um ali, voluntária, um movimento do Espírito Santo, genuíno, um movimento do amor, o fluir do amor. Então, vamos meditar aqui hoje nessa parte que fala que eles partiam um pão, eles não consideravam seus, né, de cada um, o que possuíam, e um ajudava o outro. Então a gente nós já lemos, o que nós vamos ler aqui, meditar, nós já lemos, nós finalizamos a leitura do 2, mas nós vamos refletir aqui no finalzinho desse capítulo, vamos reler e vamos meditar, porque nessa parte aqui a gente só leu, nós não meditamos. E essa parte, ela, de tão profunda que ela é digna de uma meditação com mais tempo, é digna que a gente não nade rapidinho aqui, não. Essa parte aqui, ela merece que a gente vá mais fundo. É por essa razão, então, que vamos reler e não vamos hoje entrar ainda no capítulo 3. Mas na próxima, sim. Na próxima não tem mais o que, a princípio, né, se o Espírito de Deus não nos der uma outra direção, mas a gente está bem no finalzinho, a gente vai mergulhar no finalzinho mesmo do 2. Então, nós vamos sim, na próxima, passar para o capítulo 3, tá bom? Então, vamos lá. Abra aí sua Bíblia. Você que está ao vivo, você que está aí acompanhando a gravação. Vamos ler aqui do versículo 42 até o 47, se eu não me engano. 47, São 42, 3, 4, 5, 6. Apenas 6 versículos. Mas esses 6 versículos, eles falam muita coisa. Eu fiquei bastante tempo, novamente,
nesses versículos aqui hoje, bastante tempo mesmo, e eu anotei algumas coisas, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, versículo 42, o título aqui na tradução NVT está A Comunidade dos Novos Convertidos. A Comunidade dos Novos Convertidos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Olha só, eles estavam se dedicando ao ensino dos apóstolos. E quais eram, fica aqui essa pergunta, como primeira reflexão, quais eram os ensinos dos apóstolos? Era o Evangelho. Por isso que nós estamos em Atos, mas eu posso tranquilamente falar, como falei na abertura aqui desse vídeo, né, dessa meditação, eu falei, como sempre, né, olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mergulhar mais uma vez no Evangelho. Porque alguém pode pensar assim, Evangelho? Mas não é Marcos, não é Mateus, não é Marcos, nem Lucas, nem João. Sim, mas os apóstolos, eles estavam reproduzindo, ensinando aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Eles estavam, você pode ver nesse mesmo capítulo, no capítulo 2, nas últimas duas meditações que fizemos, Atos 2, parte 1 e parte 2, que a pregação de Pedro, como eu falei também no início, foi completamente cristocêntrica. No capítulo 3, na próxima meditação, Pedro ele faz outra pregação. Vocês podem depois ver aí. Ele dá uma outra palavra depois que um coxo na porta do templo é curado. Ele fala, prata e ouro eu não tenho, o que eu tenho te dou em nome de Jesus, levanta e anda. E aí, depois que acontece aquele sinal, aquela maravilha, aquele milagre, ele se aproveita do que estava acontecendo ali, do que tinha acabado de acontecer, e ele começa a dar uma palavra, começa a pregar. Novamente ele faz isso, né? Lembra que nós falamos na meditação passada que o mais importante não é o sinal em si. O sinal, ele aponta para algo. O mais importante é para esse algo que o sinal aponta. O sinal, ele abre caminhos para algo mais importante, que é a mensagem do Evangelho, que é a pregação sobre Jesus, a pregação sobre Cristo. Então, a gente vai perceber várias vezes isso acontecendo. Um sinal, uma pregação. Uma maravilha, uma mensagem de salvação. Mensagem da cruz, mensagem do Cristo que havia crucificado, que havia ressuscitado. Essa era a mensagem dos apóstolos. Então, esse povo, eles se dedicavam, eles perseveraram, eles estavam perseverando, eles se tornaram, pelo Espírito Santo, pessoas perseverantes, dedicadas. Uma outra coisa também muito interessante para a gente meditar, eles não estavam praticando a dedicação ou se dedicando momentaneamente. Dedicação, né, ou perseverança, em algumas traduções está escrito perseverança, por isso que eu estou falando essa palavra também. Não era algo que eles estavam praticando de forma isolada ou momentânea. Era algo que eles, pelo Espírito Santo, haviam se tornado pessoas perseverantes. Então, porque eu sou perseverante, eu pratico a perseverança. Porque eu sou, é quem eu sou, é meu ser, é uma mudança que aconteceu no meu ser. Eu me tornei perseverante, por isso eu persevero. E eu sempre falo isso, né? Tenho falado constantemente que nós fazemos o que fazemos e as obras que realizamos, os frutos que damos, é consequência de quem somos. Então, enquanto muitos falam, cada um dá o que tem,
O Evangelho nos ensina que cada um dá o que é. Cada um dá o que tem, sim, mas o que temos é consequência do que somos, o que fazemos também. Então, o Espírito Santo torna esses novos convertidos, esse povo que acabou de se converter, né? Alguns já haviam sido convertidos, eles tinham recebido o Espírito Santo, mas lembra que nós lemos na meditação passada que 3.000 pessoas foram batizadas depois que a pregação foi feita? Então, sinal, pregação, arrependimento, conversão, entrega, batismo, salvação. E aí esses salvos, as obras que eles estavam começando a praticar eram essas aqui. Eles não eram assim. Eles se tornaram por causa do Espírito Santo. Eles se tornaram pessoas que faziam isso aqui, ó, sem ninguém mandar, sem ninguém falar, sem regra, sem ninguém ter criado como é que a gente pode dizer, uma doutrina humana, sem nenhuma pressão externa, sem absolutamente nada externo. Era algo, como eu disse, completamente interno e voluntário. Era algo que era mais forte do que eles. E aí eles se tornaram isso aqui, que acabamos de ler no versículo 42. Dedicados de coração, né? Olha que legal. Ao ensino, quer dizer, eles tinham sede de aprender e eles já estavam se dedicando ao que eles estavam aprendendo, já praticando o que eles estavam aprendendo. Aos ensinos dos apóstolos, que nós explicamos, você entendeu, que é o Evangelho, né? E a comunhão de um com o outro, comunhão, ao partir do pão, que está ligado também à comunhão, né? Ao amor, eles estavam sendo generosos, e a oração. Eles estavam vivendo uma vida de oração. Eles eram dedicados à oração. Aí no versículo 43 diz: havia em todos eles um profundo temor. Olha só, um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Olha o amor que tomou o coração desse povo, dessas pessoas. Olha a unidade que estava se formando ali. Olha o que o Espírito Santo estava fazendo nessa comunidade, gente. Olha o que o Espírito Santo estava fazendo nessa comunidade. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que anotamos aqui. Essa comunhão, ela é um milagre do Espírito Santo, conforme falamos, que torna um povo que na sua natureza... Gente, tá certinho aí o áudio? Aqui para mim começou a chiar. Tá normal o áudio aí? Áudio ok? Ah, ok. Então é só aqui para mim. Eles estavam... porque a natureza humana, essa natureza corrompida, ela não tende, pela carne, pela natureza humana, se não for por obra do Espírito Santo, se não for o Espírito Santo a produzir isso em nosso coração, nós não conseguimos ser, eles não conseguiriam ser o que eles estavam sendo e, consequentemente, fazer o que eles estavam fazendo. Não, porque o ser humano tende ao egoísmo, ao individualismo. Individualismo é diferente de individualidade. Nós temos nossas individualidades, né? Cada um é diferente na sua personalidade, no seu jeito. Então nós não estamos falando de
individualidade, mas individualismo. Então a natureza humana tende ao individualismo, tende ao egoísmo, tende à mesquinharia, a focar, o foco, naturalmente, pela carne, o foco do ser humano, ele é muito em si. Ele é muito em si. Muito mesmo. E cada vez mais, nos últimos tempos, né, nos últimos dias, está escrito que o homem se tornaria cada vez mais amantes, os homens se tornariam cada vez mais amantes de si mesmo, mais egoístas, mais avarentos. É isso que acontece. É isso que já acontece e é isso que vai acontecer cada vez mais, tem acontecido cada vez mais. Mas não com esse povo aqui e nos dias de hoje não com um povo que realmente é um só com Deus, que realmente tem o Espírito de Deus, que é um espírito de amor, que é um espírito que me leva a servir, que me leva a se preocupar com o meu próximo, que me leva... Gente, só um minutinho, com licença. Eu não estou entendendo. Vamos em frente. Estranho, uma chiadeira aqui enorme. Vocês me deem só um minutinho, tá? Por favor. É como se fosse um barulho de chuva. Um temporal, na verdade. Vamos em frente. Se não tá para vocês, então vamos em frente. Só para mim. Hã? Aonde? Me desconcentrou um pouquinho. Ei, som, ei. Agora tá um chiado? Ei, som. Ei, som. E o meu áudio está saindo pelo microfone mesmo? A Maruceia falou, o som aqui tá limpo. Obrigado, dona Maruceia. Então vou continuar. Para mim tá uma chiadeira. Sabe quando tá chovendo muito ou quando a televisão sai do ar, aquele chuvisco, né? De TV. Tá bom, então vamos lá. Desculpa, gente. A gente tá ao vivo, acontece. Deixa eu tentar lembrar aqui onde é que eu tava. O Espírito Santo produz esse amor, né? Que sobrepuja. É porque o Espírito Santo, ele nos liberta de nós mesmos. Então, ao recebermos o Espírito Santo e nos relacionarmos com ele, ele flui em nós. Flui. Eu espero que você,
né, que nós, vamos incluir, que nós possamos, sabe, valorizar e mergulhar nessa comunhão, mergulhar no Evangelho e mergulhar nessa comunhão com esse Espírito que habita em nós, que essa chama possa estar acesa, porque aí a gente se relacionando com ele, ele vai fluir, e ele fluindo é produzido fruto. Nós produzimos fruto que vai desencadeando em vários outros frutos. Nós produzimos obras, ele produz em nós obras que não vêm de nós mesmos, que se não fosse ele, se não fosse essa chama, se não fosse essa comunhão, nós não produziríamos. Então esse povo estava em comunhão, em partindo pão, em meio à perseguição, em meio à opressão na época dos romanos. Eu fico imaginando assim, uma pessoa falando, e como é que está aquele povo, aquelas pessoas que seguiam o Jesus, o Nazareno, como é que eles estão? Aí alguém falando, olha, eles estão por aí espalhados, mas eles devem estar aí, então, de qualquer maneira, morrendo de fome, não tem trabalho para todo mundo, eles não estão trabalhando, como é que eles estão? Não, eles estão se unindo, e um parte o pão com o outro, de acordo com a necessidade, um ajuda o outro. Há uma união muito grande, e eles oram. E aqueles 12, e aqueles que seguiam a Jesus? Então, eles estão falando de Jesus por aí, está acontecendo aí uns milagres. Teve a gente vai ver no capítulo 3, seguinte, teve um episódio aí de um homem coxo, que ele entrou no templo pulando, glorificando a Deus, ele ficou curado na hora, e foi um dos 12 lá, que passaram lá e fizeram aquela cura. Que isso, rapaz? Tá, mas quem é que está liderando então? São eles? Eles colocaram regras? Como é que eles estão conseguindo organizar tanta gente assim? Não tem um chefe, não tem alguém com uma organização no sentido de regras eles não criaram um sistema. É uma coisa assim que não sei, dependendo de quem estivesse dando essa resposta, eu não sei nem te explicar, cara. Eu sei que porque era o Espírito Santo que estava produzindo isso, tanto dentro de cada um e no sentido individual, e produzindo através do que ele estava fazendo em cada um, fazendo entre eles essa unidade, né? Essa comunhão, essa generosidade que estava muito forte neles e entre eles. Então, que nós possamos, então, mergulhar no Evangelho e nessa comunhão para que o Espírito Santo produza em nós. Isso é a igreja, isso é a comunidade. Isso é a comunidade. Sabe, nada pode ser feito na base de uma insistência. Nada mesmo. E qualquer organização que a gente possa fazer nos dias de hoje, naquilo que chamamos de igreja, de comunidade, porque sim, não tem problema ter uma organização, ter disciplina, porque a gente acabou de ler aqui que havia um profundo temor. E o temor nos leva à organização. E também, né, para organização no sentido mesmo de, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que o culto deve ser racional. Então, um culto organizado. Lembra que a gente falou do falar em línguas?
Se não tiver quem interprete, a pessoa, se ela falar, então ela fala baixinho, para se edificar, porque senão ela vai atrapalhar o culto. Então vai desorganizar. Então é essa organização. Aí tem gente ali na entrada, um exemplo, você vai a uma comunidade cultuar a Deus, aí tem gente que recebe você na entrada, tem um pessoal que está na recepção, aí tem um ministério infantil, tem aquelas pessoas que voluntariamente, por amor, estão ali cuidando das crianças. Então se organizou um ministério infantil, e aí tem os ministérios, mas sem pressão, sem chantagem, sem insistência, sem regra, sem ameaça, sem domínio, sem cobrança de forma exagerada, sem exagero, sem excesso. Essa organização, ela pode ser feita, ela deve ser feita, mas ela deve ser baseada no amor. Ela deve ser a mais leve possível. Ela deve ser produzida pelo Espírito Santo, acima de tudo. E por pessoas que estão sendo impulsionadas pelo Espírito Santo. E porque desse jeito, as pessoas não vão se sentir melhor do que a outra. Desse jeito, elas não vão competir. Dessa maneira, elas não vão se sentir orgulhosas com algum cargo que elas exercem. E nem tristes porque tinham um cargo e não tem mais. Nada disso. Nada disso. É uma coisa realmente do Espírito Santo. Deve ser assim. Foi assim nessa época. E por isso fluiu. E por isso deu certo. E por isso cresceu. Entende? Esse é o milagre que estava acontecendo ali. O milagre da libertação do egoísmo, do individualismo, o milagre da generosidade. E esse milagre, ele chama mais a minha atenção, não sei você, mas ele chama mais a minha atenção do que o coxo se levantar, do que o paralítico se levantar. Esse milagre é o milagre do amor, é o milagre da unidade, porque devido a esse milagre, devido ao que aconteceu ali em Atos 2, que a igreja foi crescendo, o evangelho foi propagado até chegar em você, até chegar na gente em 2023. Estamos aqui, mergulhando no evangelho. No caso, até chegar na gente alguns anos atrás. Enfim, está chegando hoje, vai chegar amanhã. Mas começou com essa unidade. Imagine se houvesse cada um por si. Imagina. Por isso o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Você entende que isso é mais do que o falar em línguas? Aliás, o falar em línguas, no caso idiomáticas, né, dos idiomas, ele foi com esse propósito. Lembra? Para que o evangelho chegasse naqueles outros lugares, outras nações, outros povos. Porque cada um entendeu na sua língua natal, na sua língua materna. E aí pôde, já que entendeu, pôde então reproduzir quando voltou para o seu lugar de origem. Então, existem sinais, maravilhas, milagres que o Espírito Santo faz. É Ele, é só Ele. Mas esse aqui, da união, do amor, do partir do pão, da unidade, foi um milagre que Ele fez nas pessoas, tornando gente individualista, egoísta, ingenerosa e amorosa. Isso e fazendo a igreja se estabelecer e avançar. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Isso é glorioso demais. Demais, demais, demais. Vou ler para vocês o que eu anotei aqui, ó. Jesus veio para servir e não ser servido. E uma pessoa cheia dele, da sua presença, ou seja, do Espírito Santo, é produzido nela o desejo de servir, de ser útil, de ajudar, de cooperar com a igreja, com o evangelho, com a propagação dele. Não tinha nada... Aí,
isso nós falamos, não tinha nada externo que os levasse a viver dessa forma, era algo natural, voluntário, generoso e espiritual, que estava levando cada um a ter uma vida centrada no outro, não centrada em si, no seu próprio umbigo, preocupado só consigo, mas centrada no outro, no meu próximo. Esse termo, uns para os outros, uns aos outros, uns com os outros, para os outros, aos outros e com os outros, nós encontramos inúmeras vezes nas cartas de Paulo e no Novo Testamento. Orar um pelos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros. Eu assistia recentemente uma mensagem do Zé Bruno falando exatamente sobre isso. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. E ele falava uma coisa muito forte, que a morte de Cristo, a ressurreição, a aparição, quando ele aparece para os discípulos durante 40 dias, nós lemos também isso, e a ascensão, quando ele sobe aos céus, e o derramamento, a descida do Espírito Santo, tudo isso, vou repetir, a morte, a ressurreição, a aparição, a ascensão e a descida do Espírito Santo, essas 5 coisas, elas vão se afunilar e vão resultar em quê? Qual é o resultado? Tudo isso acontece para quê? Para formar a igreja. Para que houvesse essa unidade. Para que as pessoas cheias do Espírito Santo pudessem se preocupar uma com as outras, amar uns aos outros. Então, gente, o congregar, o estar em grupo, o estar inserido em um grupo, o conversar um com o outro, o oferecer ajuda e ser ajudado, o ensinar e aprender, o corrigir e ser corrigido, o servir e ser servido, o suprir necessidade e, se for o caso, ter a sua necessidade suprida, o orar e receber oração, o estender a mão e o receber uma mão amiga no momento de aflição, o consolar e ser consolado, o ter com quem desabafar, um pastor, um amigo, e também receber um desabafo, um pedido de ajuda, tudo isso é obra do Espírito Santo. Procure estar em um lugar que você veja o Espírito Santo fluindo. Perfeição não tem, porque as pessoas não são perfeitas e igrejas são pessoas. Mas que o Espírito Santo flua e que seja leve, que não seja uma organização pesada, humana, um sistema piramidal de hierarquia, onde predomina a meritocracia, a hierarquia, uma organização que é chamada de igreja, mas que muitas vezes parece um mundo corporativo, parece uma empresa. Disso aí nós devemos passar longe. Mas não, isso é um extremo, é onde o legalismo predomina. Mas um outro extremo que infelizmente muitos vão, é o estar sozinho. É o buscar a Deus e da sua maneira, do seu jeito, e estar só, dizendo eu sou a igreja. Não, somos, plural. Eu? Não. É esse foco no eu, ao invés do nós. É de mim para mim, né? E não uns com os outros. E aí eu vou tapeando isso. Muitos dizem, não, mas eu sirvo aqui, eu ajudo uma pessoa, qualquer lugar que eu vou, eu posso ajudar, eu me reúno em qualquer lugar. Mas aí você não tem essa oportunidade, esse privilégio de poder estar no corpo. Como é que nós vamos ser corpo sozinho? Como que um membro
vai exercer sua função fora do corpo, como que ele vai dar e receber fora do corpo. Então, são dois extremos, porque aí muita gente fala, não vou congregar numa igreja, não tem igreja saudável, as igrejas isso, as igrejas aquilo, a igreja aquilo outro, as igrejas estão assim, o evangelho não é pregado, não está isso e aquilo, e criticando as igrejas, criticando. Aí ela muitas vezes vai para essas críticas exageradas, às vezes justas, mas às vezes se generaliza e se exagera, e aí se ela não souber filtrar e ter equilíbrio, porque não precisa, para eu não estar naquilo que não é saudável, não precisa eu não estar em lugar nenhum. Eu saio do que não é saudável e não fico em lugar nenhum, eu fico no corpo saudável. Eu não saio do que não é saudável e fico só. Eu saio do que não é saudável, eu não vou para o que não é saudável, mas eu fico no saudável. Não precisa ser 880, não precisa. Aliás, não é o que o Evangelho ensina. Não é o que Atos está nos ensinando. Ele nos ensina que a comunhão, que o partir do pão, que a oração, que a generosidade, que o uns com os outros, um para os outros, um pelos outros, é algo do Espírito Santo. É algo do Espírito Santo. Então, o carregar os fardos, as cargas um dos outros. A religião, eu vou só terminar aqui essa anotação que eu fiz, defende a religião humana. A ideia, ou pelo menos parte dela, parte da religião, de que a igreja é uma fonte de bênção, de prosperidade. E de acordo com o seu investimento de fé, você adquire mais bênçãos e mais prosperidade. E essas bênçãos são uma força propulsora para a prática da fé. Então, as pessoas fazem o que fazem com interesse nas bênçãos, de olho nas bênçãos. E não é isso que a gente vê aqui, ó. Olha só. Não é isso, não é mesmo. Diz aqui que eles se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Eles adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer, no templo e nos lares. Na época, o templo, eles ainda, nesse período aqui, ainda praticavam aquilo que normalmente os judeus praticavam, iam ao templo. No capítulo 3 a gente vai ver que os discípulos, quando Deus os usou para curar o coxo, eles estavam indo orar no templo. E eles também faziam isso nas casas. Eles se reuniam nos lares para comer, partiam pão, olha aqui, com grande alegria e generosidade. A ajuda, o vender as propriedades, não era uma espécie de troca, não era para receber bênçãos, não era para receber mais, não era para porque eles queriam ter mais. Eu vou fazer isso para ter mais. Não era. Era por amor. De um com o outro. E não era pesado. Esse repartir do pão, esse ajudar, era leve. Era com alegria. A gente acabou de ler aqui, ó. Com alegria e generosidade. Eles louvavam a Deus e desfrutavam da simpatia do povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Quer dizer, esse crescimento numérico era fruto do Espírito Santo. Hoje existe, até fiz uma postagem, exatamente hoje, no momento que eu estou fazendo aqui essa meditação, que fala sobre o crescimento. O crescimento que se vê hoje,
muitas vezes é um crescimento forçado, provocado pelo esforço humano, por estratégia humana, pelo marketing, e não algo produzido pelo Espírito, porque o verdadeiro crescimento, ele é principalmente o crescimento inicial. Eu estava refletindo nisso porque nós estamos iniciando uma comunidade, né? E esse crescimento, ele é invisível, ele é para baixo. E graças a Deus, para a gente poder estar plantando uma igreja, a nossa mente teve que ser, e cada dia mais, completamente limpa pelo Evangelho e renovada. Porque o milagre aconteceu dentro de mim, pelo Espírito Santo, dentro da gente. Da gente realmente, de verdade, não ter preocupação com números. E não trabalhar para inchar. É só o Espírito Santo para fazer essa obra na gente. Para a gente não ficar preocupado. Para que qualquer pessoa não fique preocupado no que pensam, no que acham, em julgamento alheio, na comparação, no que dizem, no que falam, sem pressa, sem ansiedade, sabe? A preocupação é que as pessoas sejam salvas. Sejam salvas. Sim, com equilíbrio. Não significa que nós vamos ficar de braços cruzados e só orando. E não trabalharemos e não faremos uma organização, como eu disse, leve. Estamos começando a fazer, inclusive, no momento que eu estou fazendo essa meditação, a gente está começando agora, com 4 meses depois de inaugurado. Olha só, começando, tem coisa que a gente está começando, tem coisas que a gente nem começou, várias coisas a gente nem começou. Agora, o que a gente nunca para é de atender. É de visitar, é de pregar o Evangelho, é de ensinar as pessoas que Cristo é tudo, que o Evangelho é tudo, que elas precisam buscar profundidade na palavra e elas precisam mergulhar no Evangelho. E a evangelização está sendo feita. Está sendo feita uma forte evangelização no Vida de Filho. Sabe qual é? Não é de sair com folheto distribuindo, não. Essa a gente fez até agora poucas vezes. Fizemos 2 ou 3 vezes. Sabe qual é a evangelização que no momento a gente está fazendo? Nada contra, nós vamos fazer a evangelização corpo a corpo, de olho no olho, vamos fazer mais. A tendência é que esse tipo de evangelização vá aumentando. Porque existe uma série de fatores aí do porquê, de motivos, do porquê que ela está caminhando devagarinho. Mas isso é uma outra coisa, não tem por que a gente se prolongar nisso aqui. Mas sabe qual é a evangelização que está acontecendo e que cada vez deve acontecer mais? Sabe qual é a principal evangelização de uma igreja? Sabe a evangelização que está tendo, e essa não pode parar, e é todo vapor? É que cada pessoa que participa de um culto do Vida de Filho, ou qualquer lugar onde o evangelho genuíno é pregado, insistentemente, aonde se fala de Cristo, onde Cristo é o centro da pregação. Essas pessoas, elas saem do local onde o culto a Deus acontece, né, naquele momento, e elas continuam cultuando a Deus. O culto não acaba, na verdade. Espiritualmente falando, o culto não acaba. E na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, na rua, elas continuam cultuando a Deus. O Jesus que foi o centro da pregação, da mensagem que elas ouviram, é o centro da vida delas e das ações que elas, das atitudes que elas tomam fora daquele lugar, aonde junto com outros irmãos ela cultuou a Deus. Então o culto continua. Cristo é o centro da vida delas. E elas, cheias desse evangelho, porque estão mergulhando, porque estão participando dos cultos, porque elas estão buscando profundidade bíblica, porque elas não oram só no dia do culto com os irmãos, elas
têm aprendido a viver uma vida de oração, porque elas não leem a Bíblia ou ouvem a Bíblia só no dia que participam do culto com os irmãos, porque elas têm procurado mergulhar no Evangelho. Então essas pessoas, elas se vestem da mensagem que elas ouvem, do que elas leem. Elas estão se tornando cada vez mais sal e luz, como o apóstolo Paulo fala, luzeiros nesse mundo de trevas. Como Jesus falou do sal e da luz, e Paulo falou dos luzeiros no mundo de trevas. Essa é a maior evangelização. Quando as pessoas, ao nos observarem, ao nos analisarem, e tem gente que é muito observadora, quando elas nos analisam no convívio, elas veem que está tendo uma diferença. Na mansidão, no domínio próprio, na paciência, na misericórdia, na compaixão, no estender a mão, no amor. Elas estão vendo Jesus, elas estão vendo o Evangelho. Ainda que elas não saibam o que é o Evangelho, o que é Jesus, mas elas nem sabem, mas elas estão começando a conhecer Jesus. Elas talvez nem perceberam, mas o Evangelho está sendo pregado para elas sem que essas pessoas necessariamente abram a Bíblia ou comecem a pregar. É o Jesus dentro, é o Espírito Santo dentro de cada uma dessas pessoas e é o Evangelho sendo encarnado, a palavra sendo encarnada, está dando a mensagem do amor, da misericórdia, da compaixão, do perdão, da justiça, do equilíbrio. Sim, aí se essa pessoa na faculdade, no trabalho, na vizinhança, dentro de casa, for bater um papo sobre fé, sobre Deus, ou numa conversa, numa oportunidade, ela for falar de Jesus, for falar do Evangelho, for falar do amor, ou numa oportunidade ela for fazer um convite, para o familiar, não haverá a incoerência, apesar de ninguém ser perfeito, mas não haverá uma diferença, como muitas vezes acontece, muito grande do que se fala e do que se vive. Se essa pessoa falar, poxa, eu quero convidar você para ter uma mudança no seu interior, a pessoa que estiver ouvindo, recebendo o convite, ela não vai pensar assim, mudança no interior? Pô, mas você não muda nada. Não. Ela vai pensar, pô, mudança no interior. Ah, você está falando da mudança que está tendo em você, né? O que você está falando, o convite que você está me fazendo, o que você está falando é o que eu estou vendo acontecer em você, né? É o que eu estou vendo acontecer em você, né? Cara, eu aceito o teu convite, sim. Aceito sim, eu vou sim, eu vou participar sim, pode deixar, eu vou mesmo, porque, poxa, é isso que você tem, é isso que você é isso que eu quero, é isso que eu estou precisando também, estou precisando. Tá dando para entender? Essa é a maior evangelização, Eu não estou falando aqui de técnica não, tá? Técnica de crescimento, nada disso. Que a melhor propaganda é o boca a boca. Não é o boca a boca. É o mover do Espírito Santo, tornando cada participante do culto o ouvinte do Evangelho, encarnando o Evangelho e se tornando, pelo Evangelho e pelo Espírito Santo, uma testemunha. Não foi isso? Não é isso que está escrito? Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Na época foi falado nos confins da terra. Foi falado em Samaria, na Judéia, nos confins da terra. Hoje, não é em Samaria, você que está me ouvindo, você não é ser testemunha em Samaria ou na Judéia, é ser testemunha nos locais que eu falei. Faculdade, trabalho, casa, igreja, enfim, em qualquer lugar. O poder está em nós. A capacidade de sermos mais parecidos com Jesus, de praticarmos essa palavra, de não falarmos só bonito,
de não pregarmos só, de não falarmos de amor ou só falar de Jesus, mas viver essa capacidade nos foi dada pelo Espírito Santo e pela pregação do Evangelho. Essa evangelização, ela tem acontecido e ela vai crescer para a glória de Deus. A evangelização de sair, de dar um folheto, de falar do Evangelho, de falar de Jesus, ela tem sua importância, mas ela não é tão profunda e eficaz quanto essa que nós acabamos de explicar. A de obras, frutos, atitudes no convívio, a de exemplo, a de ser testemunha. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui lendo o finalzinho de uma anotação que a gente fez, mais uma vez dizendo o quão o Evangelho ele não cabe em nenhuma ideologia. Por quê? Porque algumas pessoas, ao lerem Atos, principalmente esses versículos do finalzinho do capítulo 2, elas leem que eles tinham tudo em comum, né? Aí elas fazem uma alusão ao movimento comunista. Então, algumas pessoas elas têm essa interpretação e acabam reduzindo na mente delas o Evangelho, dizendo, não, olha aqui, ó, o Evangelho valida o que aconteceu em Atos, a Bíblia valida o comunismo, porque eles não conseguiam nada, não consideravam nada deles e eles repartiam de forma comum, né? Então, alguns têm essa ideia de que essa igreja que nasce em Atos valida as ideias comunistas. Só que o que eles esquecem é que no comunismo o Estado é o mediador dessa partilha. Há um Estado e uma força, geralmente totalitária, tá? Que obriga as pessoas a repartirem. Há uma obrigação, há um peso. E aí as pessoas fazem o que fazem, não de forma voluntária e genuína, como a gente falou ao longo de toda a meditação, mas por obrigação, de olho no Estado. De olho no Estado. Tem gente que defende o seguinte, não, isso é um absurdo. Aí ela já vai para outro lado. Ela vai dizer que Deus promete ao seu povo uma terra, que isso é propriedade privada, e diz que o povo iria prosperar e ter o melhor na sua terra. Então elas pensam que é o contrário, que as escrituras validam o capitalismo, onde a liberdade do ter e conquistar é a solução da sociedade. Mas aí elas esquecem que no capitalismo o mediador não é o Estado, mas é o capital. O capital é o mediador. E o que predomina, a relação é o dinheiro. Não é algo do amor, é o dinheiro. É o dinheiro. Inclusive a Bíblia fala que o amor a ele é a raiz de todos os males. Que acaba impulsionando o que cada um faz. Então, o primeiro grupo faz o que faz de olho no Estado e esse grupo faz o que faz de olho no dinheiro. O Evangelho está acima de qualquer ideologia, infinitamente acima. Ele não cabe na ideia comunista, ele não cabe na ideia capitalista e ele não cabe na ideia de uma religião humanista e também capitalista. Não cabe. Não cabe de jeito nenhum. O reino de Deus não necessita da paixão por bênçãos ou conquistas, nem da militância ao Estado e nem ao amor ao dinheiro para estabelecer sua justiça. O Evangelho não é comunista, nem capitalista e nem avarento espiritualista. O Evangelho é o reino de todos. É poder de Deus que enche a pessoa, através da palavra do Espírito Santo, e liberta o ser humano da sua sede de poder, de dinheiro, de conquistas, liberta do individualismo, como a gente falou, do egoísmo, da preocupação apenas consigo e leva o ser humano a servir ao outro,
amar o seu próximo e amar até o inimigo. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Ele está acima, pessoal, de tudo. E o olho não está no Estado e nem no dinheiro, o olho está no próximo. O olho, eu faço o que faço pelo meu próximo, por um amor que tomou meu coração e que não cabe dentro de mim. É assim que você deve se voluntariar, se envolver com a igreja local, se dedicar na igreja local, com equilíbrio, mas se envolver sim, ajudar sim, servir sim, por amor a Deus e ao próximo. É um povo que tem um novo reino, que tem um rei com uma nova mente e um novo coração, que faz o que faz pelo que é, e não por outra razão, não por obrigação, não por benefício ou por medo de algum tipo de punição. Então nós vamos ficando por aqui. Mergulha, siga mergulhando no Evangelho. Parabéns, glória a Deus por você que tem mergulhado no Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você faça pelo que é. Não pelo que quer, mas pelo que é. E que você seja aquilo que o Espírito Santo quer te tornar cada vez mais parecido com Jesus. Cristãos como esses aqui, de Atos, do finalzinho de Atos capítulo 2. Vocês veem, né, como que a gente consegue mergulhar. É que às vezes a gente passa rápido no texto, né? Mas o quanto a gente tem riqueza e coisas profundas para tirar, às vezes de 6 versículos só, como hoje, às vezes de 1. Mas entendido no seu contexto, não de forma isolada. É isso. Eu não poderia ir direto para o capítulo 3. Não poderia. Deus abençoe vocês, um grande abraço, um beijo no coração de vocês e vamos em frente nesse mergulho maravilhoso, tá bom? Vamos em frente. Deus te abençoe, que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua mente, também no coração dos seus familiares. Até a próxima.